Estamos a começar um programa que dá pelo nome na primeira pessoa. E quem é esta pessoa em primeiro? Hoje calhei na rifa do convite e acedi a falar de mim. Não é que o assunto seja muito interessante, mas se não tenho outra coisa para falar, falo de mim. Se bem que há pessoas que gostam de falar dos outros. Mas pronto, falemos de mim e, sobretudo, de uma história que se foi fazendo em primeira pessoa. Talvez aqui esteja a primeira das características a tomar consciência. Ser pessoa significa soar alguma coisa para alguém, estar em relação. Uma pessoa não é um ser, é uma relação que se vai conhecendo, reconhecendo, estabelecendo, fazendo pontes e entendendo-se a si próprio nesta história. Eu tenho a graça de ser pessoa desde o ventre materno. A história começa logo aí. Partilhei o seio de minha mãe com o meu irmão Luís, sendo que ela nem sabia que tinha 2 filhos. Estava à espera do 4º filho. Ele é que é o 4º filho. E quando a minha avó, que era a parteira, dá a notícia de que eu existia, certamente a inquietação não foi pouca. Quer dizer que eu comecei logo por perturbar toda a gente. Vim discreto, ninguém deu por nada. E quando nasceu o meu irmão, segundo constam eu não me lembro, como é evidente, segundo constam as histórias, a minha avó dá a notícia, está cá o outro. Portanto, eu sou o outro, o filho 5º. Minha mãe, casada com o Luís, ela era a Maria Manuela, mulher de fé, mulher de experiência de igreja. Meu pai era sacristão. Quando eu nasci, já ele tomava conta da igreja, abria a igreja, tocava os sinais, tinha missa diária. E minha mãe trabalhava na Fiação e Tecidos, que é uma fábrica ali perto, entre as Lapas, a entrada de Torres Novas. Quem vende as Lapas, que é a melhor freguesia da cidade de Torres Novas, onde eu nasci. Estávamos no ano 64, final do ano, novembro, no mês 11, no dia 19, a poucos dias do dia 8 de dezembro, onde eu fui batizado. São datas importantes. Não tinha nem um mês, portanto, eu nasci a 19 e a 8 fui batizado. Também porque, como éramos gêmeos, a nossa condição, estatura física, era muito débil, porque éramos fraquinhos, fezadinhos, era quase, viemos com uma amostra e ficámos logo, o definitivo, não havia mais nada para entrega, ficámos logo. Não é? Minha mãe tinha tido, já há 12 anos atrás, o primeiro filho, o João Maria, que estava, quando eu nasci, já no seminário de Santarém. Ele tinha 12 anos, estava no 2º ano do seminário. E nessa altura as comunicações eram longas, e de Santarém a Torres Novas era uma distância que só se fazia nas férias. Portanto, o meu irmão só nos viu, os meninos, teve a notícia de que a gente tinha nascido por carta, só nos viu depois nas férias do Natal. Portanto, já tinha um mês e tal. O irmão mais velho. Em casa tinha já 2 irmãs, uma ação, a Maria da Conceição, 10 anos, tinha 10 anos quando eu nasci, e a outra tinha 5 anos, a Lena, a Maria Helena, todos são Maria, João Maria, Maria da Conceição, Maria Helena, José Luís e Luís Manuel. Portanto, quando os últimos já não havia Marias para meter, porque tinha a ver com a lógica que também é importante, era a lógica, o nome do pai, Luís, e o meu padrinho era José, e o padrinho do meu irmão era Manuel. Portanto, ele ficou Luís Manuel e eu fiquei José Luís. Está explicado como é que a gente chega, como somos recebidos. Naquela altura, Lapas é uma aldeia muito circunscrita. As pessoas, primeiro que fossem à vila, que ficava a 2 km de distância, só em dias de mercado, ou quando as coisas justificavam. As pessoas viviam ali da agricultura e daquela aldeia. Portanto, sair da aldeia era uma coisa, uma aventura. Ir à aldeia ao lado, então, era ir à rivalidade. Portanto, no fundo, tínhamos aquela vida da aldeia. Nós crescíamos juntos, não via chaves das portas, também não havia nada para guardar. As casas tinham apenas o essencial e, normalmente, o essencial também era partilhado por todos. Portanto, vivíamos na casa uns dos outros, brincávamos nas ruas, nas fazendas, e assim fui crescendo. Eu devo dizer que fui dos poucos privilegiados, já na linha do que era os novos tempos,
A Fissão e Tecidos, que era já uma fábrica de vanguarda, que agora já não existe sequer, em homenagem, estamos a falar 50 anos depois. Essa fábrica de Fissão e Tecidos criou, além de ter dentro da fábrica uma tipo cantina, supermercado, também tinha, e fez por original, uma creche e um jardim infantil. Quer dizer que minha mãe levava-nos para a fábrica logo de manhã, a nós, no carrinho, os dois, e as manas, uma já tinha ido para a escola e a outra mais velha, pouco tempo depois estava a trabalhar também na fábrica. A Ação começou a trabalhar lá aos 14 anos, 13, 14 anos. Era uma fábrica de fissão e tecidos, de selagem, e, portanto, ela era assim, quando não se estudava, ia-se trabalhar. Portanto, a minha irmã praticamente já trabalhava na fábrica quando eu estava no jardim infantil, a mais velha. Portanto, a fábrica, o ambiente da fábrica, o jardim infantil, eu fui com um mês, portanto, ainda não tinha um ano, quando a minha mãe me levou. Ela também não havia 3 meses ou 4 meses de licença de parto. As mulheres tinham muito menos tempo e a minha mãe logo foi trabalhar, levou as crianças também para o jardim infantil. Portanto, estive no jardim infantil até à véspera de ir para a escola, 6 anos de idade, e lembro perfeitamente a última vez que fui ao jardim infantil. Minha mãe tinha comprado com as minhas irmãs, na Nazaré, nas férias, 2 malas, malas às costas. Dava para levar assim, na mão, mas também tinha umas correias. Portanto, os meninos tinham uma mala que levava às costas, com um bib que dizia José Luís e Luís Manuel, um bib para a escola. E lembro perfeitamente de estar entusiasmadíssimo para levar finalmente, porque comprámos as malas da escola 2 meses antes ou 3 meses antes, mas logo começou a escola, começámos então a ir os dois. Minha mãe só nos foi levar a primeira vez à escola primária, que era dentro das Lapas, e portanto deixei de ir para Torres Novas, todos os dias, para ficar na minha aldeia. Meu pai estava em casa, era doente, e era ele que nos recolhia em casa, dava-nos a refeição, a gente fazia os trabalhos de casa e lá íamos brincar na rua com os outros meninos, e assim fazíamos os ninhos, íamos aos ninhos, íamos a jogar à apanhada. Na altura havia filmes de polícias, de cowboys e índios, uns eram os cowboys, outros eram os índios, e a gente andava ali a aprender. Entretanto, sempre fui colocado na igreja, ia com o meu pai à missa todos os dias, rezávamos o texto em casa, e era uma família, de facto, estruturada à volta da vida religiosa. O meu irmão, quando vinha de férias, era um acontecimento. Além de ser um irmão que eu via só nas férias, então estamos a ver, ele ia crescendo na sua juventude, quando eu ia crescendo na minha infância. E quando ele vinha, de facto, todo o ambiente lá em casa mudava. O meu avô, que era engraçado porque ele vinha jantar a casa, a minha casa, e ele tomava a presidência da mesa. Quando estava o meu avô, era ele que presidia. Só quando não estava, era o meu pai que se punha lá. Quando o meu irmão João chegava, isso significava que o menino, que estava a estudar lá longe, que depois foi para Lisboa, primeiro para a Almada, depois para os Olivais, vinha, era um menino querido de toda a família, e nós, pequeninos, havia uma coisa que ele fazia, tocava guitarra, cantava e tocava bem, e então ensinava-nos a nós, aos pequenitos, aos manos pequeninos, a cantarmos coisas. Nós somos 2 irmãos unidos, amigalhaços, mas também somos ricaços. Cantávamos coisas interessantes. E a primeira atuação que eu tive, ele devia ter uns 4 ou 5 anos, quando subi a palco pela primeira vez, com o meu irmão a acompanhar os manos, a tocar guitarra. E assim fui vivendo uma infância com os meus colegas na escola. Naquela altura já tínhamos uma coisa que também era uma inovação para a época, que as minhas irmãs não tiveram ainda, mas eu já tive salas mistas, portanto, o que significava, e havia uma coisa engraçada, porque o número de crianças não era suficiente, então tínhamos a primeira com a terceira classe, e depois, quando fiz a segunda, com a quarta classe, que eram os mais velhos. Nós éramos pequenininhos, tínhamos chegado, mas lá estávamos da quarta classe. Quer dizer que o ambiente na própria escola era um ambiente da aldeia toda, conhecíamos os filhos, os pais, tudo aquilo era uma grande família, e assim fomos crescendo ali em boa, como pessoas, lá está, em relação. Os filhos da Manuela, o Sacristão, do Luís Sacristão, o irmão ia ser padre, era o seminarista. Na altura em que o meu irmão foi para o seminário, entraram mais uns 3 ou 4
Quer dizer que naquela altura os padres passavam e era frequente encontrar-se na escola primária quem queria continuar os estudos. Não havia escola secundária em Torres Novas, portanto, quem queria continuar os estudos ia para Santarém. Creio que na altura que o meu irmão entrou, eram para aí uns 200. Eram para aí uns 200 seminaristas em Santarém, no seminário menor. Claro que não iam todos para o seminário. Claro que quando eu reconheci o meu irmão como seminarista, já eram para aí uns 20 seminaristas, ou 12, já no fim. Quer dizer, dos tais 200, a grande maioria saía. Mas iam continuar os estudos, e pelo menos faziam o liceu, ou equivalência ao liceu, no seminário de Santarém. Não foi o meu caso. No meu caso, eu já apanhei a escola, que eles chamavam a escola, a pré-escola, não a pré-escola, não. O quinto e o sexto ano era o ciclo preparatório, era assim que se chamava. A escola primária, ciclo preparatório, quinto e sexto ano, e depois o sétimo era já o secundário, com os unificados e por aí fora. Portanto, aí já eu ia com os meus colegas, a partir da quarta classe, para Santo Torres Novas, íamos e vínhamos a 2 km de distância, íamos na brincadeira e voltávamos na brincadeira, era também tudo isso, era a ambiência da escola. E quando chegávamos à escola, era a malta das Lapas, que também aí causava um frisson. Nós tínhamos uma certa cumplicidade entre nós, e na vila, que era a vila, que hoje é uma cidade, a malta das Lapas tinha a sua identidade, as suas características. Aconteceu uma coisa interessante, o meu irmão Luís chumbou na terceira classe. Eu passei para a quarta, quer dizer, quando eu fui para a escola, ele ainda ficou a fazer a quarta classe. Eu depois vim a chumbar no 8º ano, e aí voltámos a testar os dois, mas ele chumbou no 8º ano também, eu avancei, porque era também uma forma da gente se sentir um bocadinho. Mas havia aquela história, eu lembro-me, esta cena é engraçada, a primeira vez que ele ficou na quarta classe, veio uma professora nova, e eu subi, ele entrou para a sala de aula, e eu subi à árvore que dava para ver para dentro da sala. Naquela altura a escola secundária começava para aí um mês depois da escola primária. A escola primária começava em setembro, lá por meados de outubro é que começávamos a escola. E então eu continuava de férias e o meu irmão dentro da sala de aula. Então eu subia e a professora uma vez à janela disse: "Oh Luís, anda para dentro." Eu disse: "Não sou eu, ele já aí está dentro." E era aquela história da confusão dos gêmeos que sempre me fez alguma moça, porque eu nunca fui ele e sempre perguntavam se era eu, se era o meu irmão. E essa também era uma característica, por sermos gêmeos e muito parecidos na altura, de facto, fazia com que o facto de não estarmos na mesma sala, como estávamos na mesma sala de aula, era a confusão. Mas depois um estava cá fora, eu estava lá dentro, e a professora Margarida, era assim que ela se chamava, fazia-lhe confusão e eu brincava com aquilo tudo. Eu ficava cá fora a brincar e ele, coitadinho, a ter as aulas lá dentro. Não? Entretanto, pronto, chegámos à escola. Na escola há um episódio que eu acho muito interessante. Eu comecei por ser menino de coro, a partir dos 6 anos, 7 anos, vestia uma coisa vermelha com um subpelis, uma bata, como é que se chama? Vermelha, tipo, e com um subpelis branquinho. Era um menino de coro. Depois comecei a tocar órgão e passei a tocar. Via como é que o outro fazia, via onde é que punha os dedos e fazia assim com 3 dedinhos, a fazer os acordes e lá fazia a mudança, ia treinar quando os iam todos embora, eu e o meu irmão, o Luís, ele na guitarra, eu no coisa, e começámos a tomar conta, lá pelos meus 12, 13 anos, a tomar conta dos cânticos na igreja. Aí já não ia acolitar, ficava com as malta mais velhas, os jovens, que entretanto foi na altura em que o meu irmão João chegou finalmente a padre. Eu tinha 12 anos, ele tinha feito colónias de férias, ele tinha feito também atividades de férias com os jovens da aldeia, e criou-se um grupo de jovens por essa altura, e eu, com os meus 12, 13 anos, pertencia também, já me dizia jovem, eles eram mais velhos, a minha irmã tinha 5 anos de diferença, portanto, estava a falar dos 18, 19 anos, e eu, com os meus 12, 13, também alinhava com eles. E desse grupo de jovens, curiosamente, saiu o padre Francisco Ruivo, eu e o padre José Manuel Brites, que é comboniano, e está no Brasil. Quer dizer que foi um grupo de jovens fecundo, porque também nessa altura tínhamos um prior, o padre Amilcar Fialho, que chegou lá muito jovem, foi a única paróquia que ele teve,
e chegou com 27, 28 anos, às Lapas, e com a força do Concílio Vaticano II, tudo aquilo era tudo novidade. Ele era muito dinâmico, fazia teatro, fazia música. E então, connosco, o primeiro grupo de baile que eu fiz foi com os instrumentos musicais que o padre Amilcar nos cedia. A gente comprava os microfones, comprava as guitarras, e usávamos um órgão que era do seu padre, que ele emprestava, e fizemos um grupo. Ele era professor na escola secundária, e foi na escola secundária que a gente apareceu. A primeira atuação foi lá, eu estava no oitavo ano, e então fizemos com a malta das várias igrejas, das várias paróquias. Um tocava baixo, outro tocava guitarra, um tocava bateria. A gente juntámos-nos e fizemos então um grupo para tocar na festa de final do ano. Eu estava aí pelos meus 15 anos. Nessa altura, estava para fazer o 9º ano de escolaridade e fui fazer mecanotecnia. Imagine-se, para fugir à matemática. Mas a mecânica também tinha muitas fórmulas, muitas medições, muitos cálculos. Mas pronto, era um grupo diferente. Era malta mais ligada a coisas astroinas. E portanto ali era um bocado o líder, porque era uma turma de pouca gente, mas gente que gostava pouco de estudar, gostava mais era de mecanotecnia, estar lá nas oficinas a fazer as suas coisas. E aí eu estava, entretanto, a viver. Tinha havido Fátima Jovem, com o padre Vítor Feiteiro Pinto, aqui em Fátima. Se chama Fátima Jovem, faz sentido. E esses jovens começaram a descobrir uma igreja, também com a ordenação do meu irmão, com a missa nova, uma igreja que tinha um jeito diferente de encontrar Jesus Cristo, de celebrar, de rezar, de conviver entre nós. Isso fez com que nós fizéssemos uma experiência, eu fizesse uma experiência muito interessante de aprofundamento da fé, de descoberta da forma de transmitir, de falar dela. Enfim, são momentos que eu não esqueço e que nos entusiasmavam muito a nós. Nós tínhamos reuniões semanais, lá num salão da igreja, e depois fazíamos aventuras, fazíamos fins de semana, enfim, era um grupo de jovens animado, entusiasmado, que nos faziam andar ali a fazer uma descoberta da vida nova desta igreja. O padre Amilcar ajudava muito e chegámos então, o meu irmão tinha sido ordenado quando eu tinha 12 anos, lá por meus 17 anos eu tinha que tomar uma decisão vocacional. E é nessa altura que eu acompanho a ida para o seminário do atual padre Francisco Ruivo. Francisco Ruivo tinha que deixado, era um dos responsáveis do grupo de jovens que decidiu ir para o seminário. Eu acompanhei-o nessa altura, enfim, fui conversando com ele, porque conhecia, ele ia para o seminário, eu já lá tinha estado. Por causa do meu irmão João, enfim, tinha estado várias vezes, ele levava-nos para Lisboa e nós hospedávamos no seminário. Conhecia, portanto, os superiores, o padre Policarpo, na altura, que veio a ser o Dom José Policarpo, e os colegas do meu irmão. Enfim, conhecia um bocadinho. E acompanhei o padre Francisco Ruivo nesse ano que ele entrou. Ele entrou um ano antes de mim. Passado esse ano, eu estava então na decisão do 10º ano de escolaridade, o que é que devia fazer, e ele veio inquietar-me. Íamos começar a semana de oração pelas vocações e no final dessa semana haveria uma ordenação do padre Fanha, João Fanha, que é da Meia-Via, de uma outra aldeia que eu conhecia bem e que eu conheci ainda como seminarista durante muitos anos. O padre João Fanha ia ser ordenado padre ao fim dessa semana de oração pelas vocações. No início dessa semana, o padre Francisco Ruivo, o seminarista Francisco Ruivo, pergunta-me se eu nunca tinha pensado ser padre. Eu respondi-lhe que não, menti, porque nessa altura o meu argumento era, eu devo dizer que também tinha conhecido o Dom António Francisco Marques, tinha começado a Diocese de Santarém 4 anos antes, começou em 75 e estávamos no ano 80, ou 5 anos antes, portanto. E eu, o responsável das vocações, do secretariado das vocações, era o meu irmão João. Eu tinha estado numa ação de férias e como é que eu ia dizer ao meu irmão João que queria ser padre? Eu disse, não, a família já deu a gente já deu peso ao ofertório, eu vou fazer a seguir a minha vida de música, de comunicador, enfim, tinha outras ambições. Mas aquela pergunta do padre Francisco Ruivo deixou-me de facto inquieto. Associado a isto,
vinha a razão de todos os dias, nós rezávamos o terço na paróquia e a minha mãe presidia e o meu pai era o sacristão, rezava também com ela. Portanto, estava o meu pai, a minha mãe, eu, o meu irmão Luís, nós íamos forçosamente também rezar o terço. E cada dia, eu lembro-me que cada dia dessa semana, para mim, a pergunta, inquietava-me e tinha duas coisas que para mim eram dois sentimentos. Um, racional, dizia não vale a pena, eu não vou. Era o que faltava. A outra era, sentia, na hipótese de dizer que sim, eu pus essa hipótese, sentia uma paz, uma alegria interior que ainda hoje recordo como muito significativa. Então, cada dia que eu ia rezar, segunda, terça, quarta, vinha a pergunta e eu fazia a mesma experiência. Sabia que dizer que não me deixava muito tranquilo e se eu dissesse que sim? E aí vinha um sentimento de plenitude, de alegria e de paz, que era bem o contrário daquele que eu sentia quando dizia que não. E eis que chegámos ao sábado, portanto foi segunda, terça, quarta, ao sábado, e nesse sábado havia um encontro de jovens em Santarém, que precedia a ordenação sacerdotal do João Fanha. E nesse encontro de jovens, eu lembro-me, o Dom António Francisco fazia a pergunta a todos os jovens, mas não há aqui jovens que se sentem chamados? E cada vez que eu senti, parecia que ele estava a falar para mim. E eu chamo o Francisco Ruivo e digo, olha, eu vou experimentar ir para o seminário e comunico isso ao Dom António Francisco. Portanto, eu comuniquei primeiro ao bispo do que ao meu irmão, que devia ser, pois, claro, o bispo, o Dom António, falou com o meu irmão e eu próprio falei, portanto, ele ficou muito feliz, se fosse essa a vocação, ele disse, olha, se é, tu não hesites, vai à frente. O problema é que, naquela altura, eu já sabia que tinha pela frente 10 anos de preparação. Era de estudos exigentes, universitários, e para a minha vida, para aquilo que eu tinha pensado, era tudo menos isso. Eu ir estudar para Lisboa, estudar para o seminário, mas não havia outro caminho, quer dizer, não podia ser padre. E devo dizer que foi o querer ser padre que me fez ultrapassar as resistências que eu tinha aos anos de estudo e ao que aquilo significava. Porque, efetivamente, eu gostava de estudar, não gostava de aulas. Era uma coisa que me fazia um bocadinho... Aproveitava para me distrair. Raramente tinha professores que me enchiam as medidas e eu era difícil como aluno. Bom, lá fui, mas a verdade é que fui fazer uma semana de agosto, portanto, esta comunicação foi feita em julho, e logo no princípio de agosto havia uma semana chamada vocacional, no seminário de Almada, onde fui e conheci o resto dos meus colegas, o atual padre Vicente, o padre Aníbal Vieira, que também entrou comigo. Entrámos uma série, uns 6 ou 7 seminaristas, uma coisa para aqueles anos, só havia um, e depois só havia um, que era o padre Casqueiro, seminarista, só havia um, depois apareceram mais 2, o Francisco Ruivo entrou, e depois entrámos, de facto, foram anos que entrámos vários seminaristas, e conheci-os e fui para o 10º ano, para um liceu, em Almada, o Frei Luís de Sousa, que qualquer parecença com a escola secundária onde eu tinha andado era pura coincidência. Tínhamos os professores todos ao primeiro dia de aulas, eram alunos que entravam para lá desde o jardim de infância até o 12º ano, eram professores que não eram muitos, mas que davam muitas disciplinas e conheciam os alunos todos pelo nome, e eu fui entrar num ambiente e com colegas meus também no seminário, com uma exigência de estudo e de entrega ao trabalho que eu não estava nada habituado. E, portanto, essa foi uma grande, desde logo, eu que era um aluno de 12, 13, de repente, essa nota, 12, 13, era uma vergonha, porque os alunos eram todos 17, 18, enfim. Eu, não sendo um mau aluno, para ser ao nível dos meus colegas, tinha muito que trabalhar. E foi isso que me fez ganhar hábitos de trabalho, de estudo. Enfim, foi sempre mais difícil, porque não os trazia da minha vida anterior. E o seminário, então, o que fez foi dar-me regras, dar-me disciplina, dar-me objetivos e esperar de mim correspondência. E assim comecei. Eu entrei para lá, fiz 17 anos, quando entrei, 17, 18, até aos 22, 21, estive em Almada, até ao 2º ano da faculdade, como fiz a filosofia, e depois a teologia, os 3 anos de teologia mais o ano pastoral, os 4 anos seguintes, vim fazê-los já ao seminário chamado pastoral,
era o Seminário Vocacional em Almada e depois o Seminário Pastoral, onde nós já trabalhávamos nas paróquias, já tínhamos objetivos de nos conhecermos na relação com os outros, na vida espiritual, e, enfim. Isso fazia com que nós nos fôssemos preparando para o ministério. E assim fui caminhando com colegas de curso fabulosos, colegas que hoje são, mesmo a nível nacional, o Tolentino Mendonça, por exemplo, que é um escritor e biblista que a gente admirava muito pela forma como ele estudava e era sério, e ainda hoje é um grande professor, um grande exegeta, mas muitos outros. Éramos um curso 16, o meu curso éramos 16, eu era o único da minha diocese, Santarém, mas éramos 16, desde a Madeira, Porto Alegre, Castelo Branco, Lisboa, claro, Setúbal e Santarém. E assim fui crescendo com um grupo de gente, uns que vinham de seminários menores, outros que entraram já com cursos superiores feitos, e isso tudo foi uma grande riqueza. Os tempos de seminário foram, de facto, de uma exigência, mas também de uma capacidade que puxaram muito por mim. Eu devo dizer que nada em mim era igual se não tivesse a graça de ter tido, não só em qualidade, mas em número, colegas muito diferentes uns dos outros. Uns que eu admirava imenso, outros que eu não apreciava nem de um pouco. Eu lembro-me de ter um colega com quem eu não me dava nada bem. Hein? Eu lembro-me quando me sentava à mesa, em pouco tempo a gente galfinhava-se um com o outro. A gente ficava, ele a chamar-me nomes, eu a ele. Ele não me tinha muito apreço por mim, eu também não tinha por ele. Até que um dia põe esse problema na direção espiritual, que era uma coisa que a gente também tinha. Ele levava e dialogava estas coisas com um padre que nos ajudava a entender a partir da fé. E esse colega acabou por me ser uma ótima ajuda. Eu lembro-me de ter posto o problema e o meu diretor espiritual dizia: tens duas hipóteses. A primeira é matá-lo. Resolves o problema, ele desaparece e, portanto, eu olhei para ele, isso está a brincar. Não, mas a outra hipótese é aprenderes a viver com ele. E lembro-me que o que ele me desafiou a fazer foi, eu que o evitava na mesa, nunca me sentava, já achava que o melhor era fugir, o desafio que ele fez foi exatamente o contrário. Não, vais passar a rezar por ele e sentas-te ao pé dele e tentas perceber como é que lhe há de falar sem estar a atiçar. E devo dizer que foi um exercício para mim. Não tinha muitos colegas assim, eu era de fácil trato, mas com aquele a coisa era assim. Eu lembro-me perfeitamente o nome, enfim, não vou agora dizê-lo, porque seria indiscreto, mas ajudou-me pelo menos a perceber que os problemas não estão a mais, nós é que podemos estar a menos para eles. E isso foi para mim muito interessante. Ele depois saiu do seminário, voltei a encontrá-lo, fizemos uma feliz festa por nos termos encontrado, já não foi aquele juízo que eu fazia. E depois acabámos por não ficámos amigos de peito, mas ficámos, pelo menos, a respeitar-nos, o que não é pouco, um com o outro. E assim fui caminhando dentro do seminário, até chegar a esse ano de 90, portanto, 10 anos depois, em que me dispus a ser padre. Eu devo dizer que essa é a única coisa que a gente faz. Eu não quis ser padre, eu disponibilizei-me para, se fosse essa a vocação, se fosse esse o chamamento, eu lhe corresponder com toda a liberdade. E escrevi uma carta ao Bispo de Santarém dizendo exatamente isso. Eu estou disponível e, se for essa a vontade de Deus e da Igreja, eu serei padre. Toda a gente como a gente sabe como a gente é. Toda a gente como a gente sabe como a gente é. Pois um agente cá na gente faz a gente ter fé. Um agente cá na gente faz a gente ter fé. Pois é, gente de fé. Isso parece em jazz, mas é bom. Pois é gente de fé.